Imagine estar em um aeroporto internacional e, de repente, deparar-se com um viajante que apresenta uma documentação de um país que não existe em um mapa. Um lugar chamado Taured. Em junho de 1954, no aeroporto de Haneda, Tóquio, as autoridades japonesas se encontram exatamente nesse difícil dilema. Estou aqui, discretamente observando a cena. Junho de 1954, aeroporto de Haneda. Um homem europeu, de aparência comum, acaba de desembarcar. Ele parece tranquilo, bem confiante até, como qualquer outro executivo internacional. O homem se aproxima do controle de imigração. Apresenta seu passaporte com naturalidade. O agente examina o documento com cuidado. E nesse momento, o seu rosto muda. Algo está claramente errado. O agente que estava revisando os documentos chama o seu supervisor. Logo depois vem outro. E logo há um pequeno grupo de oficiais examinando os documentos. O país de origem, indicado no passaporte, era Taured. O problema, Taured, não existe em nenhum mapa, em nenhuma enciclopédia, em nenhum registro de nossa história humana. Os oficiais conduzem aquele homem para uma sala de interrogatório. Eu observo a distância, invisível para todos como sempre. O homem não entende o problema. Para ele, Taured é um pequeno país europeu localizado entre França e Espanha, onde o Principado de Andorra estaria em nossos mapas. O homem afirma que Taured existe há mais de 1000 anos. E não apenas isso. Ele apresenta um passaporte com diversos carimbos de entrada e saída de vários países, incluindo do próprio Japão, onde alegou já ter estado 3 vezes. Seu passaporte parecia autêntico, com carimbos de vários países que pareciam legítimos. Ele também tinha alguns cartões de visita de empresas internacionais, uma carteira com diversos tipos de moeda, incluindo do país que ele está, o dinheiro japonês, e documentos bancários de um banco multinacional. Segundo relatos, o seu francês era fluente, assim como o seu japonês, e várias outras línguas que ele falava. Ele explicou que estava em uma viagem de negócios, algo que já havia feito muitas vezes antes. Os oficiais pegam o telefone e tentam verificar se o hotel que ele dizia estar hospedado tinha uma reserva em seu nome. Eles também ligam para a empresa que ele dizia representar, mas por acaso, ninguém conhecia aquele homem. Horas se passam. Eu estou na sala ao lado, observando através do que parece ser um espelho. O homem está cada vez mais frustrado, mas não parece assustado ou culpado com alguma coisa, apenas genuinamente confuso. Os policiais saem e logo voltam e mostram para ele um mapa mundi. Pede para que ele aponte onde fique seu país de origem. O homem indica a região de Andorra, entre a França e a Espanha. Quando os oficiais mostram para ele que ali não é o seu país, e sim Andorra, o homem fica visivelmente perplexo. Isso é impossível, ele diz. Andorra não existe, ali é Taured, meu país, onde nasci, onde minha família vive há gerações. Já é tarde da noite. As autoridades decidem hospedar aquele homem em um hotel próximo ao aeroporto, sob vigilância policial. 2 guardas são posicionados do lado de fora do quarto. A porta tem apenas uma entrada. O quarto está no 15º andar, sem possibilidade de fuga pela janela. Amanheceu. Eu estou no corredor daquele hotel onde hospedaram o homem, quando eu percebo claramente uma movimentação estranha. Os guardas parecem bastante agitados. Algo aconteceu. Aquele homem, isso é impossível, ele desapareceu. Eu entro no quarto onde ele estava hospedado. Está claramente vazio. A porta permaneceu trancada a noite toda. Eu verifico as janelas. Elas estão fechadas e não há um sinal de que ele tentou abrir. E os guardas juram que ninguém
entrou ou saiu daquele quarto. Todos os documentos que tinham sido confiscados pela autoridade japonesa na noite anterior também sumiram, como se o homem e todas as evidências de sua existência tivessem sido completamente apagadas da realidade. O que realmente aconteceu naquele aeroporto em 1954? Como alguém poderia desaparecer em um quarto fechado e vigiado no 15º andar? Existem algumas possibilidades que precisamos considerar. A primeira e mais fascinante é a teoria do universo paralelo. O homem de Taured poderia ter cruzado acidentalmente uma espécie de portal ou falha entre as dimensões, chegando a um mundo onde seu país não existe, e durante a noite teria retornado de alguma forma à sua realidade. A segunda possibilidade é que toda essa história seja apenas uma lenda urbana ou conto folclórico moderno. Curiosamente, não existem registros oficiais desse incidente nos arquivos japoneses que foram tornados públicos. A terceira é que poderia ter sido um espião ou algum tipo de falsificador extremamente sofisticado que conseguiu escapar usando métodos desconhecidos para nós. Mas isso não explica aquele desaparecimento de todos os documentos confiscados pelos policiais. E, finalmente, poderia ter sido apenas um indivíduo com algum tipo de distúrbio mental que criou uma realidade alternativa detalhada, incluindo a falsificação de documentos. Sua fuga poderia ter sido auxiliada por cúmplices ou simplesmente mal relatada. O que mais me intriga particularmente nesse caso é a aparente sinceridade do homem. Testemunhas relatam que ele parecia genuinamente confuso com a situação, não demonstrando o comportamento típico de alguém que está mentindo ou tentando executar uma fraude. E se universos paralelos realmente existirem e de alguma forma eles se tocarem? E se, neste exato momento, em algum país chamado Taured, existe uma versão dessa história onde um homem desapareceu brevemente e retornou com histórias de um mundo onde o seu país não existia e é substituído por algo chamado Andorra? Talvez aquele homem esteja agora em casa, contando aos outros sobre sua estranha experiência em um Japão levemente diferente do que ele conhecia. O que você acha? Universos paralelos? Espionagem elaborada? Ou apenas uma lenda urbana bem construída? De qualquer forma, eu continuarei observando. Se você gostou dessa pequena observação, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais casos misteriosos. Compartilhe nos comentários. Você acredita na possibilidade de universos paralelos? Ou qual a sua teoria para o Homem de Taured? No próximo vídeo do nosso canal, um caso que vai desafiar tudo que você pode pensar e saber sobre a mente humana.